exceto das pequenas possessões do Estreito dos Dardanelos e em torno de Constantinopla. As principais potências, nenhuma das quais apoiara a guerra, intervieram nesse momento para redigir o acordo de paz. O antigo território turco foi dividido entre a Grécia, a Bulgária e a Sérvia, e foi criado o novo estado da Albânia. Mas em junho, a Bulgária, que ganhara menos território e queria mais, atacou as tropas gregas e sérvias na Macedônia. Então a Romênia atacou a Bulgária e os turcos se juntaram a ela. Forçada a lutar em várias frentes, logo a Bulgária foi derrotada. Os demais estados regionais, incluindo a Turquia, saíram vitoriosos dessa Segunda Guerra dos Balcãs. O sucesso da Sérvia nos Balcãs aumentou tanto a autoestima quanto o nacionalismo entre os eslavos da Bósnia e Herzegovina, suficientemente fortes para arrastar toda a Europa à guerra. Sarajevo, capital provincial da Bósnia, uma bomba foi atirada num carro que passava. Seus ocupantes, nada menos que o herdeiro do trono austro-húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa, não foram atingidos. Tranquilos, eles continuaram a visita oficial. Poucas horas depois, o filho de um fazendeiro da Bósnia, Gravina Princip, avançou na direção do carro real e feriu mortalmente com tiros de pistola o casal austríaco. Princip foi preso imediatamente. O corpo do arquiduque e o de sua esposa foram transportados a Viena para os funerais de Estado. A ira austríaca recaiu sobre a Sérvia. Acreditava-se que Princip era membro de um clandestino grupo nacionalista sérvio, o Mão Negra. Por consequência, em 23 de julho, depois de consultar a Alemanha, os austríacos deram um ultimato à Sérvia. Os sérvios propuseram que a questão fosse decidida por julgamento. Ao mesmo tempo, porém, começaram a mobilizar suas forças. Isso levou Viena a declarar guerra à Sérvia em 28 de julho, fazendo-o pela primeira vez na história por telegrama. Também ela começou a mobilizar suas forças. Os trens com tropas austríacas começaram a se locomover. Nada fazia crer a esses alegres soldados que, assim como seus trens, a Europa inteira estava a caminho de um só destino: a guerra total. No fim de julho de 1914, menos de 5 semanas após o assassinato do herdeiro de seu trono, as tropas austro-húngaras começaram a invadir a Sérvia. Nesse meio tempo, houve frenética atividade diplomática em toda a Europa. Berlim avisou a São Petersburgo de que qualquer tipo de mobilização russa em apoio à Sérvia seria considerada pelos alemães mobilização de guerra. Apesar dos apelos do aliado francês, a Rússia deu início a uma mobilização parcial. As armas austríacas começaram a bombardear a capital sérvia, Belgrado, em 30 de julho de 1914. Foi isso que levou o governo russo a ordenar a mobilização total, apesar dos recentes ultimatos alemães. A certeza de que um grande exército de camaradas eslavos viria agora em seu apoio encorajou a resistência sérvia ao ataque austríaco. O Kaiser e seu governo, entretanto, falavam sério e estavam tão intimamente ligados ao aliado austríaco que era impossível não apoiá-lo. Então, imediatamente declararam guerra à Rússia e também mobilizaram suas forças. Por situar-se no meio da Europa, a Alemanha temia principalmente a guerra simultânea em duas frentes, leste e oeste. Seus estrategistas militares trataram de assegurar que a máquina de mobilização estivesse funcionando perfeitamente, de modo que seus exércitos fossem capazes de se distribuir e posicionar antes que os potenciais inimigos o fizessem. Assim, em 1914, o esquema funcionou como um relógio.
e em 48 horas, os exércitos alemães estavam marchando para a guerra entre vivas e o entusiasmo quase histérico do povo alemão. Na esperança de evitar um conflito imediato no oeste, o governo alemão perguntou ao embaixador francês em Berlim se a França se propunha a permanecer neutra. A resposta foi que a França devia levar em consideração seus próprios interesses. Em 1º de agosto, a França, consciente de sua aliança com a Rússia e ameaçada pela mobilização alemã, também começou a se preparar para a guerra. Isso foi a gota d'água para o governo alemão. Seus trens de transporte de tropas correram para o oeste, bem como para o leste, e a guerra com a França foi declarada em 3 de agosto. A peça final do quebra-cabeça era a Inglaterra, porque suas alianças com a França e a Rússia não a obrigavam a auxiliá-las em tempo de guerra. Ela de início tomou posição neutra, por isso foi possível a seu povo desfrutar totalmente o feriado de verão na segunda-feira, 3 de agosto. No dia seguinte, tropas alemãs entraram na neutra Bélgica. Como uma Alemanha todo-poderosa no continente era algo contrário aos interesses ingleses, o governo britânico invocou um tratado de 1839 sobre a neutralidade belga. Deu-se um ultimato para que a Alemanha se retirasse. Esta rejeitou o ultimato, e nessa noite também a Inglaterra entrou na guerra. Como o povo dos demais países, o inglês saudou-a com alegria quase frenética. Dessa forma, no espaço de poucas semanas, a Europa se vira envolvida num conflito que seria muito mais aterrorizante do que poderia ter imaginado qualquer dos participantes. As nações distribuíam suas forças e cada uma o fazia segundo um plano cuidadosamente traçado para derrotar o inimigo. Os alemães possuíam o seu, preparado pelo conde Alfred von Schlieffen, chefe do Estado-Maior desde 1891. Reconhecendo os perigos de lutar com a Rússia e França ao mesmo tempo, e que a França poderia deslocar-se muito mais facilmente que sua aliada, ele decidiu que primeiro deveria pôr a França fora de combate, para só então enfrentar a Rússia. Presumindo que o primeiro movimento francês teria como objetivo recuperar a Alsácia-Lorena, ele imaginou um largo movimento que, tomando um desvio pelos Países Baixos para alcançar o oeste de Paris, acabasse por entrar na capital francesa e atacar por trás grande parte das tropas francesas. Helmut von Moltke, o sucessor de von Schlieffen, não estava inteiramente satisfeito com esse plano, e aos poucos o foi modificando até dar-lhe o objetivo de abrir caminho pela Bélgica. Ele também reforçou suas tropas na Alsácia-Lorena em detrimento da ala direita da máquina alemã. O exército alemão era um instrumento altamente eficiente, bem treinado e dotado de eficiente Estado-Maior. A disposição uniforme das tropas nas fronteiras era prova de sua meticulosa preparação. As armas e o restante do equipamento também eram de muito boa qualidade. Em particular, o exército alemão era muito mais bem dotado de artilharia pesada que qualquer outro. Segundo teóricos do pré-guerra, o fato de a força do exército francês, seu élan, ou vigor, residir sobretudo no elevado moral, tornava-o mais eficiente para atacar que defender. Por isso, os franceses planejaram tomar a ofensiva desde o início, e como von Schlieffen corretamente previra, contra a Alsácia-Lorena. O exército francês aprendeu que, apesar de os calções vermelhos da infantaria e a couraça da cavalaria parecerem coisa do passado, e das pequenas falhas que essas armas haviam apresentado em 1870, elas eram eficientes. Também se poderiam convocar para o combate as experientes tropas coloniais da África do Norte. A mais importante arma do exército francês era, sem dúvida, a de disparo rápido, a melhor peça de campo dessa época. Diferentemente dos exércitos continentais, o exército britânico era em grande parte composto de soldados não profissionais. Por conseguinte, era menor,
estando a maior parte dele voltada para a defesa do Império. Esse exército aprendeu muito com a Guerra dos Bóeres e se aproximara muito, especialmente a infantaria, em que cada soldado era treinado para disparar 15 tiros por minuto. Ele finalmente adotara a prática europeia de ter Estado-Maior próprio. Além disso, também o sistema de abastecimento do exército britânico melhorara muito, em decorrência da experiência de guerra na África do Sul. Foi acordado com os franceses que uma pequena força seria imediatamente enviada para a França. Mas a França considerava a Marinha Britânica sua mais importante contribuição para o esforço de guerra. Por acaso, em 10 de julho, a frota britânica fora reunida para a revista do rei, então Jorge V. Isso incluía a convocação dos reservistas por causa do agravamento da situação internacional. Poderiam, assim, ser rapidamente enviados para os postos de guerra. Uma fraqueza da Marinha Britânica era possuir poucos reservistas treinados, usados apenas para reforçar as unidades existentes. Havia também a força terrestre de soldados em tempo parcial. Estavam igualmente disponíveis as tropas do Império, mas essas demandariam muito tempo para ser distribuídas. Lord Kitchener, herói de guerras imperiais, foi nomeado ministro da guerra. Ele não confiava nas tropas terrestres e decidiu recrutar uma força composta inteiramente de civis, treinando-os nas fileiras do exército regular. Era tal e tão arrebatador o patriotismo